No caso, claro, né, duas partículas podem interagir de muitas formas diferentes. Né? Para tentar ser o mais geral possível, eu vou colocar aqui um potencial de interação que ele acaba suprindo grande parte das interações. Que é, vamos colocar aqui um Vtil, né, um potencial de interação, que depende da distância relativa entre as duas partículas, o módulo da distância. Ou seja, depende de R1 menos R2. Né? Muitas interações, por mais diferentes que sejam entre duas partículas, grande parte delas, né, depende de fato do módulo da distância. Então esse tipo de potencial ele acaba descrevendo muitos dos sistemas realmente físicos que a gente trabalha. Né? Se eu coloco esse potencial daqui, quais são as alterações na descrição conjunta dessas duas partículas em um único sistema? Né? Percebam que pelo fato agora de a gente ter colocado essa interação, a gente não consegue mais descrever o nosso sistema como sendo dois sistemas separados. Porque eu não consigo mais separar a minha hamiltoniana em uma hamiltoniana só da primeira partícula, mais uma hamiltoniana só da segunda partícula. Porque essa interação daqui entre as duas, né, você não consegue separar em uma parcela que só depende de um e uma parcela que só depende da outra. Então, quando a gente coloca essa interação, de fato, a gente só consegue descrever essas duas partículas em conjunto, não mais separadas. Mas então vamos lá. Se a nossa nova hamiltoniana é a hamiltoniana antiga mais esse potencial de interação, evidentemente, a gente não pode falar de cara que esses computadores são iguais a zero. No caso, esses computadores vão ser iguais ao quê? Vão ser iguais aos computadores desses operadores L1, L2, enfim, e os ao quadrado, com o potencial, né, novo aqui de interação. Por quê? Porque a gente sabe que o computador é uma operação linear, então, se a gente substituir esse cara aqui, né, por essa hamiltoniana, que é a soma de três termos, a gente pode separar esse computador em dois, como sendo a soma dos computadores desses caras de momento angular com H1 mais H2, que a gente já viu que é igual, né, a zero, mais o hamiltoniano desses caras com essa parcela daqui da interação Vtil. Né? E aí, agora a gente tem que calcular esses caras explicitamente para saber se eles dão zero. Se der zero, excelente. A gente pode continuar tratando a parcela angular desse nosso sistema que interage em termos do momento angular de cada partícula separadamente, de forma estratégica e fisicamente, sem nenhum tipo de complicação. É importante deixar claro que a gente sempre pode tratar, né, a parte angular do nosso sistema em termos desses caras. A questão aqui é se esses estados vão continuar sendo autoestados do hamiltoniano. Porque se eles não forem mais autoestados do hamiltoniano, aí sim vem uma complicação na hora de fazer a evolução temporal, que é muito mais complicado se você não escreve em termos dos autoestados. A gente sempre muda de base para a base dos autoestados do hamiltoniano quando a gente vai descrever a evolução de um sistema, evolução temporal. Então é importante, né, enfim, saber quais são os autoestados do hamiltoniano relacionados à parcela angular. Levando em conta que essa interação depende da distância entre as partículas, é conveniente a gente calcular esses computadores no espaço de posição, em termos da representação de posição. Né, porque aí nessa representação, né, as distâncias, elas são realmente só distâncias, né, sem ser operadores de fato, né, e o que facilita bastante a nossa vida. Então vamos lá, né, vamos calcular aqui o nosso L1Z, computador com Vtil primeiro. Né? Vamos lá, deixa eu escrever aqui o computador. Então, vamos calcular o nosso L1Z com esse Vtil, que depende do módulo de R1 menos R2. No caso, eu vou escrever R1 menos R2. Esse módulo eu vou escrever como sendo R cursivo. É bom que enxuga um pouquinho a nossa anotação. Né? Vamos lá, se a gente vai fazer esse cálculo no espaço de posição, a gente tem que pensar que esse computador vai retornar, né, um novo operador, né, o computador de dois operadores retorna um novo operador. Então, se esse cara é um operador, a gente pode pensar nesse computador atuando em uma função de onda x genérica. Ok? E aí, no caso, né, como é que vai ser esse cara? Vai ser, primeiro a gente aplica Vtil no psi, depois aplica o L1Z, menos na ordem invertida. Levando em conta que o nosso L1Z é x1 P1Y menos y1 P1X, no espaço de posição, basta a gente trocar o P por menos IH barra derivada com relação, né, enfim, à coordenada na qual a gente está analisando o momento. Então esse cara daqui vai ser, vamos lá, a gente tem aqui o nosso... Eu vou tirar aqui esse 1, ok? E aí, veja essa conta como valendo tanto para a primeira quanto para a segunda partícula, porque eu vou tirar o 1 daqui, ok? Então vai ficar x derivada com relação a y menos y derivada com relação a x, né? E claro, a gente tem que colocar aqui um menos i. Vou até fazer o seguinte, aqui, ó. Aqui é 1i h menos. Pronto. Né? Aí a gente não precisa carregar esse fator, né, que, enfim, né, vai só poluir a nossa expressão. Então vai ser primeiro esse cara, né, no caso aplicado ao Vtil psi, menos o Vtil aplicado, no caso, ao operador de momento angular, né, aplicado no nosso psi. Então, vou escrever aqui, ó, psi.
Então, esse é o nosso comutador. Né? Vamos lá, levando em conta que o momento angular é um operador de derivada, aqui a gente tem uma regra do produto. Ou seja, aqui a gente vai ter primeiro derivada do segundo, então primeiro derivada do segundo, mais segundo derivada do primeiro. Então esse cara daqui aplicado ao V-til. E claro, né, a gente repete aqui a outra parte que já tinha no nosso, né, comutador. Agora olha só, né, aqui a gente tem dois termos iguais, só que com sinais contrários. Okay? Consequentemente, eles vão embora, né, de forma que, olha só, menos 1 sobre h barra desse comutador aplicado ao psi corresponde a esse cara todo vezes o psi. Ou seja, o comutador de Lz, né, independente se é da primeira ou da segunda partícula, com esse potencial de interação V-til, ele vai ser menos I h barra multiplicado por x derivada do V-til com relação a y menos y derivada do V-til com relação a x. E aí, claro, né, se você estiver analisando o L1z ou o L2z, você troca esses x e y por x1, y1 ou x2, y2. Ok? Então, percebam, esse comutador, de maneira geral, ele é diferente de zero. Né? Aqui, como eu não coloquei uma forma específica para essa interação, como ela é uma interação geral, que só depende, né, do módulo da distância, a gente não consegue afirmar que esse caso aqui vai ser igual a zero. Ou seja, né, os operadores de momento angular de cada partícula não comutam com o hamiltoniano. Então, se a gente quiser determinar a evolução temporal, né, dos estados, né, desse nosso sisteminha de duas partículas, se a gente escreve a parte do momento angular, né, a parte angular em termos desses estados, a gente não consegue determinar a evolução facilmente, ou seja, não é estratégico a gente trabalhar com esses autoestados, do ponto de vista geral, né, principalmente pensando, né, na evolução temporal. Agora, como é que fica a situação se a gente pensa em termos, né, dos operadores de momento angular total? Será que esses caras ainda são convenientes para a gente poder escrever o nosso sistema? E, bom, no ponto de vista da mecânica clássica, a resposta a gente já sabe. É sim. Porque quando a gente coloca uma interação entre duas partículas, essa interação ela gera forças internas, torques internos, que se anulam e mantêm o momento angular total. Né? E no caso, né, quando a gente fala que a evolução temporal de estados com momento angular, né, bem definidos, eles têm uma evolução trivial, significa, né, isso é análogo a gente dizer que no contexto da mecânica quântica, né, momentos angulares bem definidos para uma partícula submetida a um potencial central, né, o momento angular é uma quantidade conservada. Né? Então, isso dá a entender, né, que no contexto da quântica, talvez, assim como acontece no contexto da física clássica, seja conveniente a gente descrever os nossos estados, né, a parcela angular, em termos do momento angular total. E bom, para a gente poder verificar isso, né, vamos ver se agora, né, o Jz e o J ao quadrado, vamos ver se eles comutam, aqui no caso, com o hamiltoniano. Né? Se eles comutarem, excelente. Está aqui uma ótima motivação para a gente aprender som de momento angular. E adivinha, já vou dar um spoiler aqui, comuta. Então vamos lá, né, vamos calcular explicitamente. Vou calcular aqui o Jz com a hamiltoniana, ok? Que, no caso aqui, vai ser Jz com o V-til, porque a gente já sabe que o Jz comuta com H1 mais H2. Né? Bom, levando em conta a definição de Jz, esse cara daqui vai ser L1z, comutador com V-til, mais comutador de L2z com o V-til. E esses dois comutadores, olha só, a gente já calculou, tá aqui em cima. Ok? Então esses casos aqui vão ser igual ao quê? Vai ser IH barra menos IH barra. Né? E aí, no caso, a gente vai ter esses termos aqui de dentro, né? Claro, colocando agora o 1 e o 2 somados. Ok? Então, ou seja, né, a gente vai ter aqui esse cara, então, somado com ele próprio, colocando, né, x1, y1, x2, y2. E agora vem a pergunta central, né? Quanto é que dá isso? Né? Bom, vamos calcular, né? Vamos fazer a conta aqui. Né? Uma forma estratégica da gente calcular, né, enfim, o que está dentro desse parênteses, é usar o fato de que esse V-til, ele é um V-til de R cursivo, sendo que o R cursivo é módulo de R1 menos R2. Né? Por que isso é importante? Quando a gente está derivando com relação a essas coordenadas, x1, x2, né, y1, y2, na prática a gente vai ter que fazer aqui uma regra da cadeia. Por quê? Porque V-til depende dessas coordenadas de forma implícita. V-til depende de R cursivo e R cursivo depende dessas coordenadas. Então a gente vai fazer uma regra da cadeia. Né? Depois de fazer uma regra da cadeia, percebam que vai aparecer derivadas desse cara daqui, né, do R cursivo, em termos dessas coordenadas.
Levando em conta esse tipo de dependência, que é uma coordenada menos a outra, as derivadas de Vietil com relação às coordenadas com 1 vão ser relacionadas com as coordenadas com 2. Isso que vai permitir que a gente faça essa conta. Para ficar mais fácil de organizar as contas, vamos começar calculando derivada de Vietil com relação a x1, por exemplo. Ok? Vamos desenvolver esse cara para servir como molde para todas essas outras derivadas com relação a y1, x2 e y2. Né? Vamos lá, esse cara daqui vai ser derivada de Vietil com relação ao R recursivo, derivada de R recursivo com relação ao x1. Regrinha da cadeia básica. Quanto é que vai dar essa derivada daqui? Bom, levando em conta que o R recursivo é o módulo desse vetor, todo módulo a gente pode pensar como sendo a raiz do vetor produto com ele próprio, do vetor ao quadrado. Então, percebam que o R recursivo é a raiz de alguma coisa. Derivada da raiz de alguma coisa retorna o quê? Retorna 1 dividido por 2 vezes aquela raiz. E perceba, a raiz é recursivo. Então vai ficar 1 sobre R recursivo. E agora, derivada do que está dentro da raiz, que é R1 menos R2 ao quadrado. Derivada de alguma coisa ao quadrado vai dar 2 vezes a própria coisa. Então, 2 vezes R1 menos R2. E agora, derivada da coisa, que é derivar R1 menos R2 com relação a x1. Levando em conta que, né, somente R1 contém a informação do x1, né, então esse cara daqui vai ficar uma derivada de R1 com relação a x1. Né, e levando em conta que esses caras aqui são vetores, pela regra da cadeia que aparece um produto interno. Ok? Agora vamos lá. Quem que é R1? R1 não é x1 na direção x, mais y1 na direção y, mais z1 na direção z. Né? Consequentemente, se eu derivo esse vetor com relação a x1, vai sobrar o quê? X chapéu. Então esse cara daqui é o versor x. Então vou colocar aqui versor x. Já de cara, né, vamos simplificar aqui por 2 em cima e embaixo e vamos lá. O que significa o produto interno de algum vetor com um versor na direção x? Esse produto interno significa esse vetor na componente x, certo? Qual que é esse vetor daqui na componente x? Esse vetor na componente x vai ser x1 menos x2. Consequentemente, esse cara todo é x1 menos x2 dividido por R recursivo. Logo, essa nossa derivada daqui de Vietil com relação a x1 vai ser x1 menos x2 dividido por R recursivo. Como deve ter sido evidente para todo mundo, eu acabei esquecendo de colocar essa derivada de Vietil com relação a R recursivo aqui, né? E eu não esqueci só nesse momento, eu esqueci mesmo durante o vídeo, eu só percebi isso agora quando eu estava editando o vídeo. Ok? Na prática não vai fazer muita diferença, porque essa derivada vai aparecer em todos os termos do nosso computador. Então, na prática, a gente consegue fatorar ela toda, isso não altera o resultado. Ok? Mas eu esqueci. Ok? Então, né, para que a conta fique certinha, né, se você estiver anotando alguma coisa do tipo, não esqueça de colocar essa derivada aqui do outro lado. Ok? Coloque aqui essa derivada de Vietil com relação a R recursivo, né, e, enfim, e continue fazendo as contas. No final de contas, não muda o resultado final. Ok? Mas fica aqui o adendo, esqueci mesmo. Se eu tivesse feito as mesmas contas, só que em vez de derivar com relação a x1, fosse y1. O que ia aparecer? Mesma coisa, só trocando x1 menos x2 por y1 menos y2. E se a gente tivesse colocado, ao invés de x1, tivesse colocado x2? O que ia mudar ia ser o sinal dessa expressão. Ela ia ficar negativa, né? E é fácil de ver isso. Porque de onde é que apareceu esse x chapéu? Apareceu da última regra da cadeia, né? Que era derivada com relação a x1 de R1 menos R2, que acabou sendo só a derivada de R1. Se eu tivesse colocado derivada com relação a x2, essa derivada ia ser menos derivada de R2 com relação a x2, que ia ser menos x chapéu. Então, se eu troco 1 por 2, eu troco só o sinal dessa última parcela da regra da cadeia, que como está multiplicado com o resto todo, muda o sinal daqui. Ok? Ou seja, o que isso significa? Significa que onde tinha, aqui no caso, na informação de derivada com relação à segunda coordenada, eu posso trocar para derivadas da primeira coordenada, simplesmente trocando o sinal. Ok? E agora que a gente sabe quanto é que são essas derivadas, né, deixa eu apagar esses caras todos, agora que a gente sabe quanto é que elas são, vamos escrever, né, esse cara todo. Então, vou lá, menos i h barra, e eu vou até, né, já escrever de uma forma estratégica. Né, vamos lá, perceba que, como a gente fez essa troca das derivadas com relação às partículas 2, a partícula 2 para a partícula 1, a gente pode escrever junto. Por exemplo, esses dois termos aqui que envolvem o x. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Então, aqui a gente tem derivada de Vietil com relação a x1, que multiplica y2 menos y1. Então, y2 menos y1, que multiplica derivada de Vietil com relação a x1.
que é esse cara daqui. Então, x1 menos x2 dividido por R cursivo. Ok? Agora vamos escrever a segunda parte. Mais, e vamos ver agora as parcelas que tem derivada com relação a y1. Então vamos lá. Se a gente fatora a derivada de v2 com relação a y1, vai ficar o quê? x1 menos x2. Então, x1 menos x2. E agora a derivada de v2 com relação a y1. Com relação a y1 é a mesma coisa que está aqui, só trocando x por y, né? Como eu já discuti. Então aqui vai aparecer y1 menos y2 dividido por r cursivo. Agora olha só, percebam que esses dois termos são iguais, só que com sinais trocados, né? Porque esse termo daqui está y2 menos y1 e aqui está y1 menos y2. Ou seja, essa conta toda dá zero, o que significa o quê? Significa que o comutador do nosso JZ com H é igual a zero. Não somente isso, mas fica aqui de exercício, né? Fazendo o mesmo tipo de procedimento, ok? A gente também consegue mostrar que o nosso J ao quadrado com o nosso hamiltoniano, né, da partícula com a interação, também é igual a zero. Ok? Aqui é a mesma coisa, enfim, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a essência é exatamente a mesma. Esses comutadores serem iguais a zero, significa o quê? Significa que, se a gente vai descrever o momento angular do nosso sistema de duas partículas na mecânica quântica, duas partículas interagentes, é conveniente escrever esse estado em termos não dos estados de momento angular, né, a parcela angular, não em termos dos estados de momento angular da primeira e da segunda partícula, mas sim em termos dos estados do momento angular total do nosso sistema, certo? E essa é uma excelente motivação para a gente estudar soma de momento angular, que é basicamente, né, como são os estados, né, que diagonalizam esses dois observáveis, né, esses dois operadores. Quais são os autoestados de momento angular total, né, do nosso sistema. Além disso, como eles se relacionam com os momentos angulares de cada uma das partículas, porque obviamente existe uma relação, né? Enfim, tudo isso é o que a gente vai ver nessa aula de soma de momento angular. Então tá aqui uma ótima motivação de um contexto super tradicional, super corriqueiro, né, que é conveniente descrever o momento angular em termos de momento angular total. Okay? Esse é o primeiro exemplo para poder motivar o estudo de soma de momento angular, né, do caso do momento angular total. Tem um segundo contexto que diz respeito à interação spin-órbita, que eu também quero discutir com vocês. Mas aí, né, para esse vídeo não ficar gigantesco, e para poder separar melhor, né, os assuntos, os conteúdos, eu vou trabalhar esse exemplo no próximo vídeo. Então, volto com vocês no próximo vídeo para ver outro exemplo, além desse, né, de um contexto em que trabalhar com momento angular total é mais estratégico no nosso sistema físico.